E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos começar mais uma semana de análise do nosso mercado cripto com o Bitcoin acima dos 67 mil dólares, representando força e indo contra a tendência de queda. E ao longo desse vídeo, nosso principal objetivo vai ser discutir quais os próximos passos aí para o mercado de criptomoedas, o que a gente tem que ficar de olho agora, nesse exato momento. E o Bitcoin está fazendo uma figura muito importante que pode decidir aí o futuro, né, do preço ao longo dos próximos dias e das próximas horas. É o que eu vou estar explicando para você logo depois da vinheta. Pessoal, seguinte, olhando aqui o gráfico do Bitcoin, a gente tem dois cenários que indicam mais ou menos a mesma coisa. O primeiro, a gente já vinha especulando aí há um certo tempo que é a possibilidade de um ombro, cabeça e ombro invertido, certo? Então, aparentemente, a gente está superando aqui a região da linha do pescoço, podendo fazer até uma possível bandeira de alta aqui nos gráficos menores, tá? É interessante a gente ficar de olho nisso, justamente porque a gente pode estar superando uma região importante de resistência, certo? Que é a região dos 68, 69 mil dólares, que a gente vem discutindo e chamando ela de região crítica para o preço, tá? Essa região entre os 68 e 69 mil dólares é uma região que antes era nosso topo histórico, era a máxima do Bitcoin ao longo de toda a história, né? Então é uma região que segurou o preço, depois serviu de suporte, agora está servindo de resistência mais uma vez, e que, ao meu ver, para a gente continuar um movimento de alta, a gente precisa superar essa região. E o segundo cenário, que também pode estar indicando uma possível continuação, é uma figura conhecida como triângulo simétrico, que também está sendo formado aqui no gráfico de 4 horas, que mostra para a gente um equilíbrio entre as forças compradoras e vendedoras. Ou seja, quando a gente chega próximo a regiões de suporte, muita gente está querendo comprar, acreditando que o preço vai subir. E quando a gente chega próximo a regiões de resistência, muita gente quer vender, acreditando que o preço vai cair. E essas pessoas que fazem compras e que fazem vendas vão acabar posicionando o seu stop nas regiões de antiga resistência e antigo suporte. Consequentemente, o lado que a gente tiver o rompimento, a gente pode ter um movimento um pouco mais explosivo, que é basicamente o que eu tô de olho nesse exato momento, tá? Eu acho que se o Bitcoin ele superar os 68.500 dólares, pode ser muito importante aqui para ele ter um gás e romper a nossa região crítica do preço, tá? Se a gente superar aqui os 68 e rejeitar aqui na região crítica, aí eu imagino mais vendas à frente. Por que eu tô falando isso? Porque nesse exato momento a gente tem muita ordem de venda justamente nessa região crítica. Olha só, nosso topo prévio ele está aqui, mas acima do topo prévio tem bastante gente querendo vender, né? Nos 69 mil dólares tem 338 bitcoins alocados para venda, nos 68 tem quase 300 e tem pouca gente querendo comprar nesse exato momento. Onde que estão as ordens de compra? Justamente ali na região dos 62k, que é a região que a gente tem aqui fundos prévios, tá? Então a gente está vendo esse equilíbrio entre força compradora, compradores e vendedores na prática. Estão vendo que a minha voz ainda não está 100%, estou melhorando inclusive, né? Eu não soltei tantos vídeos no canal essa semana justamente para dar um descanso aí para vós, mas enfim, vamos seguir aqui. Nosso sentimento do mercado mostra pra gente que tem muita gente shortando Bitcoin ao longo dessa subida. Então, desde que o Bitcoin bateu 62k e começou a subir direto para 67, a gente está vendo o quê? Queda no long short ratio, aumento no open interest, mostrando justamente que a maior parte do mercado está interessada em vender o Bitcoin, fato que a gente consegue ver pela liquidez dentro das corretoras, tá? A gente tem bastante liquidez aqui nessa região crítica. Eu particularmente gostaria de ver uma liquidez maior acima dos 69k do que abaixo. O mercado ele pode vir aqui, vir no 68, 68.500 e simplesmente preencher essa liquidez e voltar a cair. Da mesma forma que a gente também tem muita liquidez aqui abaixo. Vale falar que a semana está começando agora, né? E eu sempre falo isso toda segunda-feira. Galera, cuidado com o sentimento do mercado baseado no final de semana, tá? Final de semana, olha só, esse aqui é um gráfico de 24 horas. Então, nas últimas 24 horas, muita gente abriu short próximo ao 68 e muita gente abriu long próximo ao 66. Mas tem menos players no mercado, olha só, a maior liquidez que a gente tem nas últimas 24 horas é uma região com 11,9 milhões de dólares. Isso não é nada
comparado aí à volatilidade e liquidez que o mercado precisa. A gente precisa de ver liquidez aqui na ordem dos 100 milhões, 200, às vezes até $1 bilhão a gente vê em regiões de liquidez. Então, assim, por isso eu acho que o preço ele não está com tanta liquidez aqui para parar abaixo dos 69k, certo? Até mesmo que a gente está vendo muita gente abrir posição vendida. Então, o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Eu acho que se a gente romper esse ombro, cabeça, ombro e romper o triângulo simétrico, ambos são setups aí que poderiam levar o Bitcoin a retestar máximas históricas. Então, se a gente vê o preço superar os 69k, eu acho que é uma excelente chance que o ativo tem de estar se recuperando. Já caso contrário, se a gente rejeitar essa região dos 68, ou às vezes até fazer um falso rompimento para essa figura, que seria até pior no meu caso, isso mostraria para a gente que a força vendedora aqui em cima está muito grande, uma vez que o Bitcoin subiu bastante, né? E muita gente acabou, infelizmente, comprando no topo sem ver meus vídeos antes, e isso poderia resultar numa queda. Igual a gente falou, né? Quando o Bitcoin estava aqui nos 64 mil dólares, eu falei que era uma excelente oportunidade, né? De relação risco-retorno para comprar Bitcoin e colocar o stop abaixo desse fundo. Quem seguiu a minha dica já pode levar o stop aqui para o 0 a 0, levar o stop aqui para baixo dessa região de mínimas, justamente porque se o mercado ele perdeu 62k, a probabilidade da gente ver uma queda e até perder essa mínima é muito grande. Nesse caso, a gente iria estar continuando aqui a nossa correção no gráfico semanal e iríamos continuar buscando um fundo prévio contra os 38 mil dólares. Mas a gente também já pode considerar que se o mercado continuar subindo, se a gente romper a máxima da semana passada e vir retestar esse topo, a gente já fez uma base de preço também no gráfico semanal, que isso aqui é considerado como um fundo. Então, o preço pode continuar subindo aí de uma forma mais saudável e menos eufórica do que antes, porque muita gente acabou comprando aqui nesse fundo. Então, resumindo, tá? Triângulo simétrico é o cenário aqui que eu acho mais importante da gente ficar de olho. Esse triângulo simétrico aqui, eu acho que é interessante do mercado estar respeitando. Se a gente vê rompimentos ascendentes, a gente pode estar vendo um reteste da máxima histórica, principalmente se a gente superar a região crítica. E se a gente ver falsos rompimentos e rompimentos descendentes, aí a gente pode estar vindo retestar essa mínima e provavelmente a gente vai começar a corrigir no gráfico semanal. Bitcoin subindo. Já comprei Bitcoin, estou comprado em Bitcoin, comprei Bitcoin lá nos 62 mil dólares, fiz parciais aqui no 68, na verdade aqui na época que ele fez uma subida, e meu stop está no 0 a 0, então eu estou comprado em Bitcoin, extremamente confortável para pegar esse movimento de alta, assim como eu também estou comprado em outras altcoins, tá? Que eu falei aqui com vocês, eu estou com uma lista de 25 altcoins aí, algumas eu já estou posicionado, Inge eu estou posicionado, Combo eu estou posicionado, são altcoins aí que estão apresentando padrões de continuação de uma tendência de alta. Ord, né? Ord não se desvalorizou tanto, até reduzi minha exposição, mas ainda continuo um pouco comprado nela. A RB eu reduzi a exposição, mas continuo um pouco comprado nela. Algo eu estou comprado porque retestou certinho o ombro, cabeça e ombro invertido. CRV eu também sigo comprado nela. Ethereum a gente comprou aqui próximo aos 3 mil dólares. E outras que, se o preço começar a cair corrigindo no semanal, eu vou me expor mais, como por exemplo BNB, Polkadot, Matic, Solana, Uni, que são criptomoedas que têm um alto capital de mercado, e o mercado pode continuar subindo bastante. Se o mercado continuar subindo bastante, essas criptomoedas podem se valorizar bastante, porque elas ainda não pegaram aquela alta que o Bitcoin teve. XRP e XLM são duas criptomoedas gigantes no mercado que ninguém está falando sobre elas. Eu acho que essas aqui podem ser praticamente, acho que as duas maiores oportunidades que a gente vai ter aí nas large caps ao longo dos próximos meses, tá? Falando em questões gráficas e especulativas, é uma criptomoeda que eu não sou tão fã assim do fundamento por ser centralizada, igual essas que eu entrei, que estavam em padrões aí de reversão que podem indicar uma alta. A gente tem RVN, né, que a gente comentou bastante na semana passada, de reteste do ombro, cabeça, ombro. SXP também. TLM fazendo um cup and handle e também retestou aqui a região da xícara. E as outras duas que eu vou ficar de olho, que eu não quero entrar por agora, mas que eu acho que nesse ciclo de alta também pode ser uma excelente oportunidade de acumulação. Mas como elas se valorizaram bastante em pouco tempo, né, a ADA, Cardano
Ao longo dessa alta do Bitcoin, ela chegou a se valorizar quase 200%. E agora ela está muito fraca. E Chainlink também, né? Chainlink disparou aí, se valorizando praticamente 300%. Então, as pessoas já pegaram essa alta, não estão tão de olho. Então, acho que elas estão perdendo força, podem cair e apresentar excelentes oportunidades para a gente. Então, elas são umas que eu tô de olho para entrar mais tarde, tá? E tudo isso, claro, né, vai depender do próprio Bitcoin. Se o Bitcoin ele começar a subir, a gente já está posicionado em altcoins para pegar essa alta, já está posicionado em Bitcoin, então a gente vai aproveitar pra caramba esse movimento de alta. E se o mercado começar a cair, o Bitcoin vai seguir corrigindo no gráfico semanal. Eu estou com caixa para comprar mais Bitcoin e outras altcoins que eu mostrei aqui agora nesse vídeo para você. Então não esquece daquele like, isso é muito importante. Eu estou aqui literalmente falando o meu operacional de graça para você todos os dias no YouTube. Então se inscreve aqui no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tem muita gente que me assiste de forma recorrente e não compartilha esse vídeo. Vamos crescer essa comunidade, que sempre que a gente bate meta de inscrito eu trago presentes aqui para vocês sabem disso. Eu sempre trago novidades, posto vídeo aula, posto tutorial, sempre comemoração aí a recorde de inscritos. Então bora, recorde de like e compartilhamento aqui nesse vídeo, é o que eu quero estar vendo. Não esquece de criar a sua conta aí na BingX, que é a corretora apoiadora do canal, que permite com que você opere sem KYC. Tá tendo uma dúvida? Como que eu vou depositar criptomoedas lá sem fazer KYC? Como que eu vou depositar dinheiro? Se você quiser fazer um Pix, você precisa estar fazendo o KYC em qualquer corretora do mundo, justamente porque você só pode depositar e sacar dinheiro para o mesmo CPF. Como é que ele vai saber qual que é o seu CPF se você não tiver feito KYC? Não tem como você fazer Pix. O que você faz? Deposita em criptomoedas. O SDT, o próprio Bitcoin, você pode estar depositando em cripto. Às vezes, se você quer operar sem KYC, sem a corretora tá aí reportando as suas operações, cara, cria uma conta em qualquer outra corretora, compra criptomoedas, você não tem que pagar imposto se você comprar criptomoedas, transfere para BingX e lá você opera da forma que você bem entender, depositando em cripto e sacando em cripto também, obtendo seus lucros e operando normalmente, certo? Vou ficando por aqui, tenha uma excelente semana, ótimos lucros, né, que a gente vai ter aqui, um ótimo dia também. E valeu, galera. Falou!